Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770 no Porto, ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um Saber Viver. Aqui na rádio é sempre assim, em cada início de semana estamos cá para lhe dar bons conselhos com a doutora Mariana Pereira. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Paulo, e a todos os ouvintes. E hoje temos aqui um tema muito bonito, não é? Pegando numa expressão sua, que utiliza muito, mas por acaso é, porque não há, digo eu, sentimento melhor, ou há muitos, mas da forma como nós falamos deles, com a ternura, com o carinho, de que falar dos nossos avós, não é? Por toda a ligação que temos ou que tivemos com eles, por todas as histórias, e hoje vamos dedicar-lhe o programa, até porque é o dia deles também, não é? É mesmo, Paulo. Hoje é o Dia Mundial dos Avós. É um dia que, na minha opinião, é muito bonito. Eu já não tenho cá os meus, mas... Está a ver que não tinha razão. Foi maravilhoso o tempo que tive com eles. Os avós são um vínculo muito, muito importante, Paulo, para os netos. E é algo que, com a rotina, com a vida que levamos, começa a ser muitas vezes difícil haver convívio e haver partilha de saberes entre 3 ou 4 gerações. Seja porque não há tempo, seja porque os filhos vão trabalhar para longe, seja pelo que seja, começamos a ter dificuldade em manter ligações saudáveis com este vínculo e com o vínculo que é tão necessário e tão importante, porque os avós têm muito saber, muito conhecimento, que passado aos netos é uma mais-valia para as 3 gerações ou até para as 4, porque eu conheço muitas pessoas que conseguem ter as 4 gerações juntas, portanto... E costuma dizer-se também, ou dizem, já terá ouvido essa expressão muitas vezes, como todos nós, de que os avós são os pais a dobrar, não é? Completamente. A minha mãe diz que é mãe 2 vezes, tal e qual. Portanto, os avós têm um carinho pelos netos, Paulo, os avós têm tempo, disponibilidade. Por isso é que dizem que para educar estão os pais e os avós estão para outras coisas. Não é para estragar, como muita gente diz. Sim. É mesmo para mimar, para cuidar, para criar aqui uma ligação mesmo única. E educar também, não é? Educar naturalmente também. De uma forma diferente, porque eles têm outra abordagem, não é? Também, outra paciência que às vezes os pais não têm, outra forma mais... como é que eu ia dizer isto? Mais profilática até de lidar com as crianças, não é? Mais sábia. Dão-lhe a volta muito mais facilmente que os pais, não é? Que às vezes não têm tanta paciência e pronto, e é logo à bruta, digo eu. Estão muito ativos, muito estressados, claro. Portanto, o tempo muito no limite sempre. Os avós já passaram por isso, Claro. porque antes de sermos avós somos pais, não é? Que tinham também essas atitudes connosco. Igual. Connosco enquanto filhos, não é? Depois Enquanto mudam, substancialmente, quando se trata de netos. E eu falo por experiência própria, por exemplo, não é? Sem dúvida, Paulo. Olhando àquilo que, por exemplo, a minha mãe tinha comportamentos comigo, olhando àquilo que tem com a minha filha... É uma diferença grande. Não há diferença sequer. É a água e o vinho. Mas de tinto mesmo. Concordo consigo, porque por isso é que é tão importante este vínculo, Paulo, concordo mesmo a 100%, porque este saber não se adquire sem passarmos pela experiência. Portanto, depois de sermos pais e de evoluirmos e de termos a oportunidade maravilhosa de sermos avós,
conseguimos lidar com as crianças de outra maneira, já temos mais experiência, mais sabedoria, vemos as coisas com outras lentes. Muitas vezes os pais ficam muito preocupados com um determinado assunto ou tema e os avós relativizam e vão suavizar. Outras vezes estão muito mais atentos. Os pais ainda não detectaram uma dificuldade, mas são os avós que detectam. Até porque muitos estão mais tempo com eles do que propriamente Isso os pais, mesmo. não é? Como estão mais tempo, acabam por Se aperceber de alguns comportamentos, não é? Que às vezes também, diga-se, os netos têm com os avós e não têm com os pais, e por isso também é mais difícil de se aperceberem, não é? Verdade, por este vínculo, porque com os avós é mais fácil, por Há norma. mais abertura também, não é? Há mais abertura, os avós deixam para lá. E até são capazes de contar coisas que aos pais não contam, não é? Muitas vezes, Paulo. Constitui quase um segredo, não é? É, o segredo, eles lá se Porque entendem. sabem que ali a avó vão guardá-lo, não é? Claro. E há essa confiança E de o confiam. revelar, não é? E às vezes é através desses segredos que se apercebem de alguns outras problemas, coisas. não é? E de dificuldades até graves. Sim. Eu na clínica vemos isto diariamente, portanto, muitas vezes são os avós que detectam que algo não está bem, seja No na agregado escola, familiar, não é? seja no agregado familiar, seja entre irmãos, seja como seja. Para isto é preciso haver convívio. Para isso é preciso os avós estarem disponíveis. Para isso é preciso que os pais permitam a estes avós esta entrega, este espaço. O que nem sempre acontece. O que nem sempre acontece. Porque E nós aqui estamos a falar, triste. digamos assim, no lado bom da história, Certo. não é? Que é os avós, colaborantes, haver Que apoiam. que apoiam, que os pais deixam, Participam. receptividade, viver em família, não é? Mas depois temos o outro lado, o reverso da medalha, que é os avós não serem sequer considerados pelos próprios filhos, não é? Quanto mais pelos netos, não é? Verdade, existem netos que têm vergonha, que têm uma certa até rejeição pelos avós. É muito importante percebermos que a nível transgeracional, Paulo, é muito importante que haja esta partilha. E é importante sabermos de onde vimos. Há um exercício muito bonito, que é a árvore cronológica, que sem os avós não faz sentido nenhum. Quebra-se ali uma ligação, é como uma árvore sem flor ou sem folhas. Tudo é preciso, e é preciso sabermos muitas vezes de onde vimos, honrarmos o legado, os valores, e reconstruir crenças e situações menos boas, porque a diferença de 2 gerações é muito grande. Às vezes os avós não entendem também particularidades da geração atual, e é preciso que haver aqui um apoio que permita facilitar esta comunicação. Nos casos em que não há convívio, em que não há esta entrega, todos saem a perder, Paulo, porque os avós são um apoio fantástico. E hoje em dia fundamental para muitas famílias, devido aos problemas sociais que atravessamos, também à falta de disponibilidade dos próprios pais, que estão absorvidos com o trabalho, horas e horários difíceis para conseguir ter tempo para os filhos, e os avós têm aqui um papel determinante hoje em dia, não é? Fundamental mesmo. Exatamente, não é? Os avós presentes são avós que criam uma ligação com os netos ímpar. Por isso é que falava há pouco, Paulo, que às vezes os netos contam a quem? Aos avós, não é? Aos avós, porque o avô mima, o avô permite, E o ajuda, avô não é? ouve, E escuta, e ajuda, não é? ajuda, mobiliza, Dá bons conselhos, não é? dá bons conselhos. Quando há carinho, Paulo, quando há amor, quando as famílias são funcionais, é isto que acontece. Em famílias disfuncionais não é bem assim. Em famílias disfuncionais, tudo o que venha dos avós não é bem interpretado, não é aceito, é rejeitado, é criticado, é julgado. E temos também, digamos assim, a agravar tudo isto, em termos comportamentais, os avós que fazem esse esforço descomunal, muitas das vezes até aí podemos também ir por aí, pela parte económica, dar aquilo que tem e que não tem, porque Muitos maioritariamente são pessoas com poucos recursos, não é? Reformas
pequenas, mas que mesmo fazem assim, um esforço muito grande. mesmo assim ainda sustentam, e hoje em dia cada vez mais, infelizmente, o outro agregado familiar, que é dos filhos e dos netos, não é? Muitos deles ainda têm essa Com responsabilidade, esta situação de não é? Covid, verificou-se Exatamente. isso em muitas famílias. Mas depois também não há esse reconhecimento por parte dos filhos, não é? Valorização, Paulo, não E se mesmo com valoriza. essa ajuda ainda continuam a rejeitá-los e a ostracizá-los e a tratá-los Sim, mal sim. muitas vezes, não é? E a serem violentos. Quase e como se eles agressivos tivessem e- essa obrigação, não é? E vivem num dilema, querem ajudar, não querem perder esse vínculo, porque sabem que são o equilíbrio ainda, digamos assim, do pouco que já existe naquele agregado familiar, e sabem que se saírem, se abandonarem o barco, a coisa descamba mesmo, mas também estão ali num sofrimento difícil Terrível. e não se queixam, maioritariamente das vezes, não é? Existem avós que são plenas vítimas, Paulo, de uma sociedade destrutiva. Existem situações em que se nota mesmo o abandono, o desprezo, a rejeição, a falta de interesse, querem saber se o outro está bem. Eu tive um caso particular, Paulo, de um casal na casa dos 80 anos, com 6 filhos, todos eles formados e muito bem formados, em que ficaram bastante debilitados com uma gripe forte, tiveram que ter internamento, portanto eles precisavam era de um chá, era de cuidados, era de apoio. Quem verificou que algo não estava bem foi a padaria, desculpem-me, onde este casal todos os dias ia buscar pão. Eles perceberam, hoje não vieram, amanhã não vieram. Quando eles iam para um filho ou para o outro, até de férias, avisavam sempre, portanto não tinham avisado. E eles precisavam era mesmo de hidratação e estavam debilitados. A verdade é que destes 6 filhos não há um interesse ativo, sequer para ir buscar os pais, para perceber como é que eles estão. Como Estamos se diz a na falar de gíria, um não há casal- um que lhe deita a mão, não é? É mesmo, Paulo, isto é muito triste. Estamos a falar de um casal que passou muitas dificuldades para poder Criar os filhos, dar-lhe o criar curso, os não é? filhos, dar-lhes um curso, estarem presentes. No entanto, sempre que os netinhos iam a casa levavam a notinha típica, não é? Porque os avós fazem isto. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. E dão mesmo aquilo que lhe faz falta, não é? Dão com muito carinho Sim. para que o neto possa, no fundo, ter uma extravagância ou Ou até ou maior guardar só, não é? liberdade, ou para guardar. Exato. Depois cada um faz o que entender, não é? Quando este casal percebeu que podiam precisar e que estava na altura de se protegerem um bocadinho, esta família tornou-se numa família mesmo disfuncional, onde não há o que nós chamamos essencial. É preciso haver amor, Paulo, para superar muitas coisas, as quesilhas familiares, as discussões, os conflitos que no seio das famílias ocorrem. Portanto, não há nenhuma família que isto não aconteça. Claro. Porque a família é isto. A família é a união. A verdade é que em muitos casos as coisas não funcionam assim e é muito triste vermos os nossos idosos. Eles num procuram, abandono sem fim. por exemplo, na sua clínica, eles procuram ajuda ou são muito renitentes a isso? Já nem vou pela parte de muitos deles não terem esses recursos financeiros para recorrer ao privado, mas têm essa dificuldade em dar a conhecer a sua história, em porque acham que já não vale a pena pela idade que têm, ou procuram mesmo esse auxílio? Não, Paulo, eles não têm vergonha, eles têm uma tristeza enorme, um sofrimento. Eu não falava pelo lado da vergonha, falava mais pelo lado de... Da abertura da Pois, situação. dizer que não vão expor a situação, até porque estamos velhos, que é uma expressão que eles utilizam muito, Paulo. não é? Já não vale a pena, não iremos cá estar muito tempo, não é? Muitos, infelizmente, pensam logo assim, não é? Não, nós notamos é que os nossos idosos estão muito sozinhos. Isso é inegável, não é? Existe uma solidão nos idosos muito ativa. Sim. Portanto, com filhos, com netos, com bisnetos, muitas vezes. Existe a falta de colo, a falta de compreensão, a falta de empatia para com esta geração, que fica muitas vezes esquecida.
ou então há um dos filhos que fica com o trabalho todo, que fica hiper em tudo, não é? É ele que faz tudo, é ele que leva as consultas, é ele que limpa a casa, é ele que organiza tudo. Enquanto os outros irmãos, que são filhos, não é? Do mesmo casal, ficam aquém, ficam à rebaldia do amanhã. O amanhã muitas vezes é tardio. Claro. Porque a nossa terceira geração está cada vez a viver mais anos, portanto, e nós sabemos disto, em Portugal cada vez vivemos mais anos, ainda bem que assim é. Não significa que vivamos com a melhor qualidade de vida, não é? Que esse é outro problema. Sim, com melhor qualidade se calhar vive-se, mas vive-se com uma solidão, com uma tristeza, com uma mágoa. Mas eu estava a juntar isso nisto, não é? Pois, é terrível. Juntar isso, mas também é outro problema que nós temos aqui, que já falávamos há muito antes da pandemia e que temos abordado aqui sistematicamente, até como forma de alerta também, que é o problema mental, da saúde mental neste país, que está cada vez pior, que tende a agravar-se ainda mais, com poucos recursos, com faltas de respostas, e portanto este é por isso é que eu disse que viver mais não tem, infelizmente, o significado de viver melhor, pelo contrário, não é? Certo. Muitas vezes eu chamo os meus séniores, Paulo, nunca digo os meus idosos, chamo os meus séniores, e eles adoram o cadeirão porque é muito confortável, é automático, portanto gostam imenso da hipnose, porque liberta o sofrimento de muitos anos, liberta a dor de uma experiência sem fim, que muitas vezes empilha o que não presta, eles estão o que não importa. Disponíveis para este tipo de terapias. Sem dúvida. E eu pergunto isto porque é mais ou menos conhecido que esta comunidade está muito arraigada a crenças, não é? Que confunde depois com a religião e essas coisas todas que nós já temos falado, não é? E por isso podiam não estar tão propensos e disponíveis para... comunicam com outros. Normalmente, os meus séniores vêm recomendados. Portanto, é alguém que já vem com confiança, não é? Sem dúvida. É alguém que fez e partilha ao amigo ou à amiga ou... Como se diz na gíria, já não vem completamente às ceguinhas, não é? Não, é isso. Curioso, Paulo, é que muitas vezes eles não vêm por um problema familiar. Eles vêm por um estado depressivo, por uma angústia. Por acharem que se vão sentir melhor, não é? Por uma dor. É um conforto. Alívio. Quando, na verdade, o alívio parte muito por uma estabilidade familiar. Por serem acolhidos, por serem respeitados, por serem ouvidos. Nós sabemos que ouvir não é escutar. E aquilo que mais ouvirá deles é precisamente isso, dizer estamos sozinhos, ninguém nos liga, não é? Ouve-se muitas vezes isso, vê-se séniores muito, muito orgulhosos dos filhos, dos netos, nesta fase, por mesmo exemplo, que não sejam bem tratados, mesmo que não estejam presentes. Exatamente, defendem-os sempre, não é? Sempre. É lindo de se ver, porque acabam por ter um orgulho até platónico, porque muitas vezes já não estão há anos com estes netos, o que não é de todo aceitável. Não é mesmo, Paulo? Até porque mesmo aqueles que estão distantes, e hoje em dia há múltiplas formas de podermos conviver, mesmo que seja à distância, não é? Com o Covid teve que se readaptar e reinventar e reajustar e sim, reaprender. mas mesmo antes já poderíamos fazer isso, utilizar as novas tecnologias. Mas não se usava tanto. Sim, mas não me venham cá com a história também que os séniores que não sabem utilizar, não é verdade. Não é verdade. Não é de verdade, todo. porque eu vejo aí muita gente sénior com os telemóveis e vejo muitos jovens que também não sabem grande coisa de tecnologia, não é? Quer dizer, não vamos agora generalizar e dizer que os idosos é tudo um bando de pessoas que não têm capacidade de aprender e os novos é que aprendem tudo, porque isso é mentira. É um mito. É um mito. Errado. Exatamente. Eles aprendem. Agora... E se for para estar com a família, então é que eles aprendem. Podem ser mais lentos e terem maior dificuldade, sim, mas, se lhe disser mas assim, aprendem. Doutora, se lhe disser, acaba por funcionar também como um sistema motivacional. Se lhe Sem disser dúvida. assim, é para falares com a tua neta ou com o teu filho diariamente. Oh meu Deus, ele aprende na mesma noite, de certeza mesmo. Absoluta, não é? Por muitas e dificuldades que tenha. saber e erram e esquecem às vezes como é que é. E eu verifiquei isto nas consultas online, agora na pandemia, Paulo, é muito curioso.
porque um dos meus filhotes às vezes dizia ao domingo: oh mamã, estás tu e os teus séniores, porque eu ficava a ensinar-lhes, não é? Para não perder tempo na consulta. Claro. Às vezes tínhamos que rever e Obviamente. recapitular, mas há sempre um insight, Claro. Paulo, e eles aprendem, certamente. Claro que E aprendem. sentem-se muitas vezes, as consultas online verifica-se isto, que é, como não têm quem os leve à consulta, Sim, a consulta acaba por ser menos dispendiosa, porque é online, sim. e eles aprendem, Embora- porque isto é um fator. Embora Motiva- seja sempre melhor presencialmente, como é óbvio. Não é? Certo, mas podemos fazer de forma mista. Sim, claro, até pela forma, até pela empatia que se cria, até porque eles estão sedentos é de estar presencialmente com pessoas, de ouvir a palavra, mas de quem está ao nosso lado, não é? Verdade. Existem técnicas que nós podemos fazer à distância, existem técnicas que não. Que o presencial é fundamental, sem dúvida. Às vezes só o próprio falar é a melhor técnica para eles, não é? Porque já os liberta, já tem alguém para conversar, não é? Curiosamente, E obviamente que Paulo, online também pode fazê-lo, mas é diferente, não é? mas fazem-no muito bem, Paulo. Curiosamente, os meus séniores têm uma perspicácia em reaprender e reajustar que é muito bonito de se ver, Paulo. Esta história de que os séniores não aprendem, de que não sabem... Não dá isto- jeito é que eles aprendam às vezes. Pois, isto é completamente errado. E é sempre mais simples dizer, isso não vale a pena que ele não aprenda, não é? Que é uma não forma sabe. de, claro, Sim, sem dúvida. está menos trabalho, não é? Não importa, muitas Pois, não vezes importa, saber. exato. Depois vai Portanto, chatear com isso, não é? Pois. E às vezes chateiam porque eles não Infelizmente. sabem o que estão a fazer, Paulo. Quantas vezes ligam, várias vezes, ou fazem uma videochamada que não era suposto, que era uma chamada Está bem, normal. mas nós também fazemos isso quando aprendemos alguma coisa de novo, não é? Tal e qual. Também claro. erramos até conseguir Muitas fazer bem, vezes, não é? Claro. E é assim que se aprende. Sem dúvida. Mas os lamentos deles, era aqui que eu estava anteriormente, são essencialmente Solidão. com a solidão? Muita solidão. A falta de possibilidade, a pandemia trouxe-nos isto, a falta de afeto, do abraço, do carinho, do estar. Os nossos séniores, os nossos avós, e eles só pelo ouvido, eles sabem se o neto ou se o filho está bem, eles têm uma percepção, uma Sensibilidade, sabedoria não é? que é linda, linda, linda de se ver, Paulo. De facto, eu percebi agora, durante o período da pandemia, isto é muito notório, mesmo na amostra que temos, é a disponibilidade, a abertura que os nossos avós têm para se reajustar, para deixarem a vida deles para depois, porque eles têm tempo, e ajustarem-se a uma necessidade que ocorra. E isto é muito, muito bonito. Isto mostra aos nossos netos que a paciência, por exemplo, é importante. Claro. E os avós ensinam isto. O saber esperar, não é? O saber esperar, o saber estar, o saber ser, o saber fazer, tudo isto. Englobamos isto na educação e está tudo dito. Acaba por ser também uma forma de os manter ativos, muitas das vezes estarem com os netos, olharem por eles, não é? Mesmo que não seja a tempo inteiro, como é óbvio, porque eles também têm que fazer as coisas deles, não é? Mas por pouco tempo que seja, também os mantém ativos, porque quando eles estão nessa solidão, sozinhos, a tendência é para quê? Sentarem-se, ver televisão, Estarem pouco ativos. não é? E estando com os netos até ganham agilidade que às vezes parece que já não têm, não é? É curioso percebermos como os avós cozinham bem. Sim, Todos os netos gostam da comida dos avós. Claro. Porque o avô, Nós também não porque a avó é gostávamos. que faz aquilo bem. Nós também não Com gostávamos, certeza, não é? isso. E os netos são iguais. É as batatas fritas da avó, é o arroz da avó, é o frango, é o que for. Portanto, há sempre alguma coisa que nos reporta e nos lembra. Os avós têm saberes que são intemporais e que ficam para toda a vida. A passagem de alguns valores, as próprias histórias, Paulo, as histórias que se repetem e que os netos dizem, afinal não conhecia esta, e até prestam atenção. É muito bonito ver a interação e o amor que existe entre esta geração, porque os filhos muitas vezes até ficam ciumentos, Paulo, porque dizem então, e eu? Não, agora é um menino. E isto é de uma ternura, é de um amor. E passam um conhecimento de vida também muito importante para as crianças, não é? Conhecimento de vida, de experiências, percebermos de onde viemos,
porque o frango não vem do continente, o frango não vem de um super qualquer. Os avós dão-nos muito isto, dão-nos um saber intemporal. E são muitas das vezes também mediadores de conflitos dentro da própria família, sim, principalmente naquelas idades difíceis da adolescência, em que já não há paciência, não é? Para aturarmos a fase da trabalheira, que todos nós passamos. Do armário, com certeza. E os avós aqui servem-se, digamos assim, como ponto de equilíbrio, têm aquela disponibilidade, mas também maior tranquilidade para falar, para tentar uma abordagem diferente, não é? Os avós já passaram por isso. Pois, Quantas vezes os avós dizem: olha, mas tu eras igual, portanto tem calma, Exatamente. deixa para lá, isto passa. Quando os pais estão ali com a emoção muito à flor da pele. Os Às avós, vezes até estão com alguma revolta, não é? Porque sim, os comportamentos, tristeza, claro, os não comportamentos agradam. não são os melhores e os pais estão com pouca paciência. não aceitam. Não aceitam, recordando-se que também passaram por coisas piores ou faziam coisas piores neste caso. E, Mas não portanto, há tinham que- consciência porque não eram pais. É Ai, muito não mais tinham fácil ser consciência. filho Alguns, do que ser pai. mas se lhe perguntar como é que eles eram na adolescência, eles têm consciência se eram bem comportados ou não. Portanto, Ai, certo. Pois. Mas há coisas que nós Não dá fazemos... jeito às vezes, não é? Não, Paulo, há coisas que nós fazemos que não temos noção da gravidade. Em idades Está bem, e dados precoces. dessas, porque nós queremos é aventura, não é? Mas E não depois, temos noção. sim, mas depois mais tarde E os refletimos. nossos filhos também fazem Mas isso e vão depois fazer. mais tarde vamos fazer uma reflexão, não é? Claro. E percebemos que aqueles comportamentos, não é? Não eram assim. Que também não eram os melhores. Pois, exatamente, não é? E conseguimos fazer essa análise, não é? Não E dá- os avós, nessa altura, também não gostavam, Paulo. Também ficavam zangados. Claro, e tinham o mesmo comportamento, não é? De forma um bocadinho diferente, porque os tempos também eram por causa da diferentes. geração. E os claro, tempos também eram os tempos diferentes, eram claro. diferentes, naturalmente. Talvez portanto, até de uma forma mais severa, digo eu. por norma é. Mas também de uma forma mais eficaz. E eu Com não, estou a muita di- regra. eu não estou a dizer que isso tinha que ser à pancada, atenção. Sim, sim, com certeza. Às vezes a forma severa Claro. bastava dar um olhar que já era um olhar severo e Sem já se parava, dúvida. não é? Já não era preciso. O olhar chegava. Já nem era Olha, preciso na minha levantar. educação Sim, chegava, sim, nem era preciso portanto, levantar a voz, quanto mais a mão, não é? Era o olhar, sem dúvida. Hoje em dia nós vemos que a questão da parentalidade, por isso é que é um tema com muita discussão a nível mundial, Paulo, é qual é o melhor modelo educacional. Não é por acaso que educar é a tarefa mais difícil do mundo, na minha Claro, e opinião. cada vez mais. Antigamente havia, quando eu digo antigamente, falo há 50, 60 anos atrás, nós víamos as famílias muito mais numerosas, por norma elas eram muito mais numerosas do que nos dias de hoje. Tudo se fazia, tudo se partilhava, tudo se conseguia, os irmãos acabavam por ser motor em condições uns dos outros. que nada têm a ver com as atuais, em Nada termos económicos, mesmo. em termos sociais, não é? Pois, mas o resultado é isto que nós vamos ver a longo prazo. O resultado não está a ser o mas que nós não é preciso ir a longo imaginamos. prazo, basta ver no presente, não é? Que já não é bom o resultado. Pois, eu acho é que nós precisamos de tempo para averiguar estas novas medidas e métodos e formas educacionais, porque de facto eu conheço famílias bastante numerosas em que os irmãos são motores uns dos outros, portanto a partilha é algo muito fácil. Nós vemos agora filhos únicos, nós vemos casais com 2 filhos com uma dificuldade em partilhar, Paulo, enormíssima. Estamos a falar em partilhar quarto, estamos a falar em partilhar conhecimento, o irmão mais velho pode ajudar o irmão mais novo. Isto foi algo que sempre se fez. Existem medidas educacionais que dizem não, vamos deixar o irmão mais velho viver a vida dele porque ele não é um segundo pai. E isto confunde-se, Paulo, porque o pai tem um papel e a mãe único, o irmão mais velho tem outro papel. Como aqui Não é o- por acaso que o mais novo é muito mais ativo Sim. e muito mais, muitas vezes, brincalhão, disponível, aprende mais rápido. Porquê? Porque tem um exemplo. E aplica-se isso também, que agora falou, também nos avós, Sim. em que os avós devem respeitar a autoridade dos pais, não Sempre. é? Mas os pais também devem aceitar a sabedoria dos avós, Sem dúvida. não é? E isto encaixa naquilo que estava a dizer anteriormente, o que nem sempre acontece, Sim. não é?
ou muitas vezes não acontece. Às vezes é motivo de grandes conflitos. Exatamente, não é? Porque não há essa aceitação. Qual é o seu papel, Paulo. Os pais. Mas o papel têm pode que ser ouvidos. repartido entre os dois, desde que se respeite isto que eu disse, não é? Eles têm que ter uma cumplicidade maravilhosa, porque os avós não precisam dizer na frente dos netos tudo. Claro. E os pais também não. Há coisas. Porque é que se tem conversas particulares? Isto mesmo entre pais e filhos. Porque é que nós temos conversa com um e não temos com todos? Não se Porque pode, que há por exemplo, conversas à mesa? desautorizar uma criança perante os dois. Não se deve nunca, jamais. Porque depois já Mesmo não- que um ache que não está a ser Não muito interessa, correto. tem que dizer depois a à seguir parte. vamos perceber. Porque se disser É à frente isso. da criança, acabou-se. A partir dali não há mais respeito. Não é? As crianças conseguem perceber e esticar a corda, Paulo, muito bem. As crianças são muito sensitivas, inteligentes e percebem quando um está mais frágil. Claro. E então vão tirar partido. Mas infelizmente isto acontece muito, porque não há esta aceitação, não é? Acontece, sim. E é mais uma dificuldade que os avós têm, às vezes até em dar a opinião, não é? Porque não sabem de Às que vezes forma... até evitam. Pois, porque já sabem quase de antemão que ela não vai ser bem recebida, não é? Certo. Na minha opinião, a comunicação é tão importante e aprendermos a comunicar, por isso é que o acompanhamento psicológico, hipnoterapêutico, a mediação familiar é tão importante nestes casos, Paulo, porque às vezes é a forma como nós comunicamos. Há famílias que amuam, não partilham, que guardam, que acumulam e quando partilham alguma coisa que desagradou já é muito tarde, porque já criou danos muito grandes. Existem famílias que não, que são muito explosivas, portanto, nem dão tempo sequer para se maturar ou para se decifrar algumas situações ou algumas opiniões. Às vezes, comunicarmos de uma forma assertiva, Paulo, não é assim tão fácil. Às vezes é preciso aprendermos e procurarmos ajuda para melhorarmos. E nota que as pessoas têm essa disponibilidade para procurar ajuda As pessoas procuram ajuda quando já estão há num um problema. estado... Quando o problema já é enorme, não é? Quando temos um problema muito iminente, sem dúvida. As pessoas não procuram num sentido preventivo, que eu acho que era o ideal. Isso aí, então, é que eu acho que não há mesmo hipótese, não é? Eu acredito, Paulo. Não, eu não estou a dizer que não, eu estou a dizer é que não há, infelizmente, na generalidade, Não as há pessoas grande só procuram procura. quando já está o problema, assim, já com, Verdade. não é? As famílias que procuram acompanhamento num sentido preventivo são famílias muito evoluídas, Paulo. São famílias com um sucesso a todos os níveis muito ímpar. Não estamos a falar em recursos económicos, Nem que estamos é a uma falar, coisa curiosa. nem estamos a falar em termos de escolaridade. Não, Estamos não, a falar não de outra evolução, Estamos não é? a falar exatamente em famílias que, e eu verifico isto na clínica e sempre verifiquei desde que comecei a trabalhar, Paulo. Às vezes as famílias mais humildes, em que os filhos percebem a dificuldade dos pais, as intervenções são muito mais curtas e muito mais eficazes, porque os filhos sabem valorizar e sabem perceber que mais uma sessão, mais 10 faz muita diferença. Portanto, aplicam-se, são verdadeiras esponjas no sentido positivo. Elas absorvem o que importa, Mas aí estamos a falar de pais sensitivos, não é? muito sensitivos e com uma capacidade E filhos de também, de amar, certa forma, não é? Sim, e de partilharem tudo. São famílias muito transparentes, são famílias em que o problema de casa é um problema de casa e eles procuram resolvê-lo mesmo. Portanto, não deixam que se crie o caos. Não deixam ampliá-lo, não é? Não deixam. A maior parte das pessoas procuram apoio e ajuda e orientação, Paulo, já não está de limite. Já quando até tentaram muitas coisas e... Quase sempre também não as mais corretas, infelizmente, porque não procuraram Sim, essa porque não ajuda devida conhecem. e vão fazer tentativas, ou com aquilo que lhe dizem, ou com aquilo que acham, e quase sempre. Ou com exemplos que não faz sentido. Não, porque cada a caso é um história caso, a não é? mesma. O que funciona para um pode não funcionar para outro, não é? Cada casa tem a sua dinâmica, Paulo. Não é por acaso que dizemos assim, as crianças devem de fazer um tipo de alimentação. Os avós nisto são maravilhosos, Paulo. São mesmo uma ajuda indispensável e que eu tenho muito gosto e sou muito grata por ter estes avós muito presentes na consulta, que é, eu noto que o menino não se sente bem quando come batata, por exemplo.
E os pais acham, não é? As crianças têm É todas birra, de não é? comer. Os pais Pode acham ser logo que é fita, birra, não é? pode ser. E muitas vezes não é, Paulo. Como nós também não gostamos de diversos Tudo. alimentos, não é? Isso. Muitas vezes são os avós, curioso, que têm ali uma sensação e que tentam até arranjar estratégias engraçadas para camuflar o problema e dizerem aos pais, olha, acho que devias procurar ajuda por isto ou por aquilo. E são E os avós pais, muito presentes. de uma forma geral, estão disponíveis para pedir essa ajuda ou também rejeitam Sim. de uma forma liminar a primeira abordagem, pelo menos? Não é? Aceitam, fazem o primeiro acompanhamento e se a família for muito construtiva até delegam e dizem, olha, vais com o avô, com a avó, dividem, portanto trazem os trabalhos de casa muito bem feitos, partilhados, portanto é maravilhoso trabalhar com as famílias que têm isto como predisposição, porque o resultado é muito mais rápido. Obviamente, porque estão disponíveis, não é? Estão disponíveis, aceitam, são muito curiosos, querem saber mais. Mas aqui a questão é exatamente de uma forma genérica, as pessoas estão mais propensas para a negação, não é? De uma forma genérica, para a negação ou então para relativizarem tudo. Sim. É, Que no fundo vai dar ao mesmo, deixar, quase, não é? Não é bem o mesmo, porque a negação impõe como uma barreira, um limite. Sim, não quero mesmo. Não é? E o relativizar não, Paulo, porque imagine que um filho e um Sim, neto deixa de ir aos avós. mas há muitos que relativizam já com o intuito de negar. Quer dizer, eu vou dizendo aquilo, mas no fundo não dou importância nenhuma àquilo, aquilo não é para fazer, não é? Já estão, não é? Por isto que lhe ia dizer, porque muitas vezes, quando relativizam, já estão saturados. Sim. Na verdade, eles não estão a relativizar. Estão a criar um abandono, por exemplo. O relativizar não é isto. Não é deixar sozinho, não é abandonar, não é excluir, não é? O relativizar é aceitar que a outra pessoa está com uma dificuldade qualquer e vamos nos ajustar. Os avós, como dizia há pouco, não têm que ser avós a tempo inteiro, Paulo. Mas o apoio que eles infelizmente dão... muitos são, mas não deviam ser. Não deveriam de ser, sem dúvida. Até porque os avós estão numa fase de vida... Sim, não têm capacidades nem emocionais nem físicas, maioritariamente, muitos para fazer deles isso. Têm não é? muitas capacidades e também têm que viver esta fase da vida deles. Não, mas também não têm essa disponibilidade física e mental para ser 24 horas ou 24 horas, não é? sim, não Claro. faz sentido, Mas infelizmente sim, muitos ainda às estão vezes nesse acontece. muitos ainda estão nesse ritmo, infelizmente, não é? Mas é disfuncional. Claro que sim, É e vai trazer disfuncional. consequências Claro, a médio certamente, prazo, não é? Como é claro. evidente. O que noto, sim. Paulo, é muito curioso, é que muitas vezes quando os filhos ou os netos passam para o passo seguinte de deixar andar, de relativizar, ou a tal negação que está a falar, como se costuma dizer, o caldo já entornou. Sim. Porque já há muita coisa que não ficou limada nem resolvida. Portanto, muitos conflitos que ficaram acumulados. E chega-se ali a uma parte em que já não há, como dizem os meus séniores, e tão bem, já não há linhas para cozer. Porque o saco já arrebentou, já foi remendado muitas Claro. vezes, já não há linhas para se cozer. Isto é um mito, Paulo, porque há sempre linhas para se cozer e nós podemos trocar o saco ou trocar o tecido Sim. ou trocar a linha, Pode demorar mais tempo, não é? certamente, A fazer essa costura, mas, Claro. mas chega-se lá, não é? sem dúvida. E também não se sabe muito bem com que Quando linha há se chega, vontade. não é? Quando há interesse, Paulo, quando as famílias passaram o essencial, porque muitas vezes entre gerações não se passa o essencial, Paulo, passa-se o que é mais confortável ou melhor. Sim. E a nossa geração está com este grave problema, que é isto que eu não consigo medir nem saber qual vai ser o resultado. Há perspectivas, mas da perspectiva à realidade, eu acho que ainda vamos andar aqui com muitas descobertas, porque o facto de acharmos que um pai sabe sempre mais que um avô, ou o facto de acharmos que a criança tem sempre razão, ou o facto de acharmos que a verdade de um nunca corresponde à verdade do outro, neste triângulo e nesta questão transgeracional, isto leva-nos a padrões destrutivos,
e leva-nos a dor sem fim, porque não é por acaso que os nossos idosos estão tão frágeis, e muitos deles sentem mesmo a desilusão de ter feito tudo e não chegar. E questionam-se. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado, não é? Onde é que eu errei? O que é que eu fiz de mal? A culpa não é deles. Muitas vezes. Muitas vezes não é, Paulo. Muitas vezes foi a forma como eles comunicaram, que também não foi... foi a que eles sabiam. Sim. Mas não foi eficaz. Não funcionou. Tem que haver limites, tem que haver regras, tem que haver partilha. Há uma coisa muito curiosa, Paulo, a nível transgeracional, que é a questão muito espiritual, que é os nossos jovens começam a não acompanhar que os pais cuidem dos pais deles. E isto é algo que, por exemplo, na minha família não se viu. Os meus avós foram cuidados pelos filhos, muito bem cuidados até ao final, portanto não houve aqui nenhuma das partes que desleixou ou que deixou de ser funcional. Mas isto eu acho que foi pela própria história, pelo amor da família, pela partilha contínua de tudo. Toda a gente sabia com o que contava, não havia surpresas. Era claro. Mas cada vez mais se vê esse vínculo partido. Sem dúvida. E vê-se isto a partir do momento em que os séniores precisam de ajuda, ou, e não têm, ou arranjamos logo maneira de os internar, porque não queremos cuidar deles. Os hospitais vivem esta realidade diariamente. Ou deixamos-los os assistentes sociais sozinhos, vivem com isto, Paulo, sim, eu sei. Diariamente. Eu sei. Portanto, isto é disfuncional, há aqui qualquer coisa que não está certo. E vamos perceber que o que errou? Foi a comunicação? Foi a falta de amor? Foi o melindrar com alguma situação? Porque os filhos também não têm que aceitar tudo dos pais. Eu agora faço-lhe a pergunta de jornalista para psicólogo. E o que é que falhou? Ou o que é que está a falhar? Não sabemos, Paulo. Falha muitas coisas. Mas tem uma ideia. Sim. Não é? A comunicação, os valores, a forma como... Eu vou mais pela segunda parte que disse, valores, não é? É o que se perderam, não é? Sim, é o que nós verificamos, é a solidez não ocorre, está tudo muito diluído. E os valores que muita gente pensa que são imposições e que são regras rígidas e não tem nada a ver com isso. Valores têm a ver, ou pode ter só a ver com a própria educação que tivemos. Sim, porque se tivermos uma boa educação, não é? Nós vamos olhar por eles. E os valores estão aí. Da nossa vida. Porque muita gente assume isto que nós acabamos de dizer, de valores, como aquelas regras impostas, duras, tem que ser. Não é nada disto. Não é nada os disto. filhos olham pelos pais, têm obrigação. É apenas é a lei da vida. A lei da vida claro. a fazer o seu percurso. Eles não olharam por nós. Nós temos que olhar por eles. Qual. Contra a natura é um pai perder um filho. Portanto, ou um filho depois não olhar pelo pai, colheu tão bem por ele, não é? Por sem exemplo. Dúvida, sem dúvida. Eu falava-lhe no meu exemplo, porque eu cresci numa família que eu acho que é mesmo muito, muito funcional. A minha avó, os meus avós foram cuidados sem obrigação, Paulo. Foram cuidados com muito amor e com muita dedicação. Se forem também com obrigação, aquilo desvincula sem e obrigação vai nenhuma. romper mais cedo ou mais tarde, não é? Vai dar para o Não torto. houve um filho que não assumisse o seu papel, por exemplo. Enquanto um cuidava mais porque tinha mais disponibilidade, os outros... Havia uma articulação entre todos. Entre todos. Portanto, eu costumo dizer aos meus filhos que se eles seguirem aquilo que observam, Sim. não será muito difícil perceberem qual é a forma deles. Porque muitas vezes acontece, Paulo, é que os avós acham que tem que ser tudo à maneira deles. Depois também é verdade isso. E quando isto acontece, não pode ser. Claro. Tem que haver muita cedência,
tem que haver E essa é uma paz. dificuldade de muitos É uma também, dificuldade enorme, Paulo. Tem que enorme. perceber que estamos num mundo diferente, não é? E Num ritmo diferente, que a abordagem, com necessidades diferentes. a abordagem tem que ser diferente. logo por aí também necessariamente diferente. Portanto, Naturalmente. E isso às vezes é difícil também. Muito Há que dizê-lo, difícil. passar essa mensagem aos mais velhos, não é? É porque às vezes acham que tem que ser tudo naquele tempo, E tem que ser como eles naquele querem, dia, não é? como eles querem, do jeito que querem. Por exemplo, tens que ir E para a isto minha casa cria- para eu poder olhar por ti, porque aqui já não é possível. Mas E ele eles diz, não querem mas eu não vou. deixar o território deles, E é depois? muito difícil. Se é a única possibilidade, tem que ir, por muito que lhe custe, não é? Pronto, e isto também é. Isto é trabalhado, Paulo. Por isso Sim, é que sim, sim. existe o acompanhamento entre as famílias. Isto é trabalhado. Tem é que se pedir ajuda, Tem coisa que se que, pedir que às ajuda. vezes também não se faz, não é? Muitas vezes as famílias nessa fase, Paulo, fazem algo que é muito destrutivo. Que a para os nossos imposição idosos. vai e vai mesmo, não é? Ou então dividirem, por exemplo, uma semana em cada um. Em cada filho. Isso aí é Isto pior. é terrível para os É nossos porque idosos. estão a Eles estão-se a sentir-se. habituar a Não. um local e já perdem o Não, norte e e estão-se a têm sentir. que se habituar Não, ao doutor, outro. e estão-se a sentir quase um empecilho, Uma trouxa. não é? Anda aqui Como de eles lado para dizem, lado. eu ando não é? aqui de Quer lado dizer, para lado não faz sentido nenhum, completamente. não é? Sim, sim. Não me sinto útil. Já não estou cá a fazer nada. E ando aqui a dar trabalho, não é? Sem dúvida. A condicionar toda a gente. O dar trabalho é muito giro, Paulo, porque o dar trabalho, os nossos idosos Mas é isso que eles dizem. dizem e sentem. Pois. Eles não dizem só, eles sentem. Portanto, e o dar trabalho para famílias que sejam funcionais não dá trabalho nenhum. Claro. Porque isto é a coisa mais natural, é os filhos olharem pelos pais. Dá Portanto, até orgulho e amor, não é? sem dúvida, não há Olhar por outra eles hipótese. como eles sequer. olharam por nós, não é? Isso mesmo. Mas as famílias muito funcionais, Paulo, existe um carinho dos nossos séniores nesse sentido de dizer, estou a dar muito trabalho, até vou evitar para não incomodar. Porquê? Porque são muito sensitivos e percebem que a vida mudou. Depois temos os outros idosos que não, Paulo, que é tudo muito narcisista, é tudo de uma forma, e se não for daquela forma, mesmo que não seja funcional, cria uma série de dissabores, e aqui é preciso mediar e articular e procurar a melhor solução, porque a melhor solução muitas vezes não é de facto um filho ficar subcarregado e ficar sem vida, como eu vejo. Eu vejo filhos que deixaram de ter vida própria. Não, então, alguns até deixaram de ter emprego para olhar por eles, não é? Deixaram de ter tudo. Claro. Seja emprego, seja Vida familiar própria, familiar, seja momentos de lazer, seja sequer... Eu conheço vários casos Com o assim. agravamento da situação física e psicológica também, não é? Claro, com muito pouca saúde mental. Porquê? Porque não têm tempo para irem tomar um café, não têm tempo para ir a um cabeleireiro, Paulo, não têm tempo para tomar um banho sossegados. Porque se a pessoa que estão a cuidar, o pai ou a mãe, estiver, por exemplo, com uma demência, os cuidadores, isto é doloroso. É terrível mesmo. Não, e o que é que vamos e o fazer? problema é que, maioritariamente, eles estão 24 horas. Completamente. Porque são poucos os casos que há essa ajuda, infelizmente. E, maioritariamente, E está é uma entregue a uma pessoa sobrecarga. e depois não há sequer momentos de repouso. Também não há locais para eles repousarem, muitas das vezes, é importante dizê-lo. E os filhos às vezes têm a crença, Paulo. E é importante percebermos que isto é uma crença, de que os pais estão melhores com eles. Porque às vezes não é verdade, às vezes não estão. Porque a própria relação já está muito saturada. Sim. E o próprio cuidador já não tem saúde mental capaz de dar esta resposta. E às vezes física também, não é? Física, emocional, Para a aqueles que todos já os estão num níveis. estado mais debilitado, não é? Certo. Muito bem, é um tema muito interessante, como nós tínhamos dito, e que poderemos a qualquer altura voltar a abordá-lo, não é? Porque hoje justificava-se plenamente por ser o dia deles, embora eu ache que estas coisas dos dias não faz grande sentido, porque deve ser todos os dias o dia de cada um de nós, mas pronto, pelo menos há um dia em que eles são lembrados e são falados, que já não é mau. Eu gosto muito de celebrar, Paulo. Eu acho que todos os dias são dias para cuidarmos e para amarmos e para respeitarmos,
mas acho que é bom haver um dia para celebrarmos. Eu acho que sim, desde que depois nos lembrássemos nos outros de que... Com certeza. Pois é, e esse é o problema. Certamente. É que hoje toda a gente se lembra que é o dia deles, amanhã toda a gente se esquece. E é por esse lado... Isso é que não. Mas é por esse lado que eu falo. Porque todos os dias são dias deles, mas devia ser vividos com o sentimento que nós hoje expressamos, e não apenas, não é? Mas hoje podemos fazer sentir os nossos avós como seres mesmo muito especiais. Não falaram em mim, claro. Não é? Para eles já é um contentamento grande. E não é? preparar um jantar especial, Claro. E dar um abraço especial. Agradecer, não é? Agradecer. Era Exatamente. isso mesmo que eu ia dizer. Pronto, Estamos eu em disse. sintonia, Estamos. Paulo. Muito obrigado. Agradecer o todo. Muito obrigado pela disponibilidade, doutora. Para a semana cá estaremos novamente com outro tema que havemos de trazer para adoçar a semana. Fique bem, uma boa semana e bom trabalho. Uma excelente semana, Paulo, para si e para todos os nossos ouvintes, em especial aos nossos avós. Muito obrigado. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770 no Porto, ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira. Especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre.